Você já sentiu que, com o passar dos anos, algumas pessoas começam a tratar você como se não fosse mais capaz de cuidar da própria vida? Como se, só por ter passado dos 60, de repente você precisasse de ajuda para tudo? Pois é, essa sensação pode ser frustrante e muitas vezes desnecessária. A verdade é que envelhecer não significa perder sua liberdade. Muito pelo contrário. Essa pode ser a fase mais poderosa da sua vida, desde que você escolha cuidar da sua autonomia com intenção, com atitude e com leveza. Liberdade, afinal, não é só poder sair de casa sozinho. É saber tomar decisões, se sentir confiante no dia a dia, conseguir fazer as próprias escolhas sem depender dos outros o tempo inteiro. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 3 estratégias práticas e transformadoras que vão te ajudar a manter sua independência e confiança depois dos 60. Não importa quantos anos você tenha agora, nem o que os outros acham que você pode ou não fazer. O importante é como você se sente e como você decide agir a partir de agora. Então respira fundo, sente-se com calma e vamos começar. A primeira coisa que pode mudar tudo é mais simples do que parece. Manter o corpo ativo todos os dias. Isso mesmo. Seu corpo é sua base. Ele é o que te dá equilíbrio para levantar da cama sem esforço, para caminhar sem medo de cair, para carregar suas sacolas do mercado, para subir escadas com confiança, para alcançar aquele pote lá em cima no armário sem ter que pedir ajuda. E a verdade é que o corpo só enfraquece com o tempo se a gente parar de usá-lo. Não precisa fazer academia nem correr uma maratona. Basta se movimentar com frequência, com intenção, com carinho. Pode ser uma caminhada de 20 minutos pelo quarteirão, dançar sua música favorita na sala, fazer alongamentos ao acordar ou até se levantar e se sentar várias vezes na cadeira só para manter o quadril e as pernas firmes. O importante é não ficar parado. O corpo parado enfraquece, mas o corpo em movimento se fortalece. E tem mais. Quando você se move, seu cérebro também desperta. Sua disposição aumenta, sua autoestima melhora e isso afeta tudo, desde o jeito que você se olha no espelho até a forma como você lida com os outros. Porque quando a gente se sente forte, a gente também se sente mais no controle. E falando em controle, existe outra estratégia que pode fazer toda a diferença na sua autonomia. Organizar sua vida de forma prática e adaptada à sua rotina atual. Muita gente associa independência com fazer tudo sozinho, mas a verdade é que independência verdadeira é conseguir viver a sua vida do seu jeito, com autonomia, sem estresse, sem sobrecarga e com sabedoria. E uma parte essencial disso é ter um ambiente que trabalha a seu favor. Sabe aquela casa cheia de tralha, coisas que você nem usa mais, objetos acumulando poeira? Tudo isso atrapalha mais do que ajuda. Quanto mais simples e funcional for o seu ambiente, mais fácil será cuidar de si mesmo sem depender dos outros. Comece pequeno. Escolha um cômodo da casa e tire tudo que você não usa há mais de 1 ano. Deixe os objetos mais importantes ao seu alcance. Se tem coisas muito altas, reorganize. Se tem tapetes soltos, prenda ou retire. Se há móveis em excesso, doe. Uma casa mais leve é uma vida mais leve. E não para por aí. Além do ambiente físico, pense também na sua rotina. Será que você pode automatizar alguma tarefa? Agendar contas para pagamento automático? Usar lembretes no celular para tomar remédio? Tudo isso ajuda a tirar peso das costas e dar mais tranquilidade ao seu dia. Porque veja bem, viver com autonomia não significa carregar tudo sozinho. Significa montar uma estrutura inteligente ao seu redor para facilitar sua vida.
e com isso se sentir cada vez mais no controle do seu próprio caminho. E isso nos leva a uma terceira coisa essencial, que talvez você nunca tenha parado para pensar: a importância de manter a mente ativa e desafiada. Vamos continuar essa conversa? E agora me conta, o que você faz hoje que te faz sentir mais independente e no controle da sua vida? Compartilha com a gente nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Agora, vamos entender por que a mente é um músculo. Quanto mais você usa, mais ela se fortalece. E isso vale em qualquer idade. Mas, depois dos 60, manter o cérebro ativo e estimulado pode ser o que separa uma vida limitada de uma vida cheia de possibilidades. Você já reparou como algumas pessoas parecem envelhecer por dentro antes mesmo de o corpo dar sinais? Elas param de se interessar por aprender, se acomodam, se desconectam do mundo. E com isso, começam a se sentir inúteis, esquecidas, dependentes. Mas não precisa ser assim. A mente continua sendo uma ferramenta poderosíssima e você pode mantê-la afiada com atitudes simples. A primeira delas é: nunca pare de aprender. Aprender mantém a curiosidade viva, o raciocínio rápido, a autoestima em alta. E não precisa ser nada mirabolante. Você pode aprender a usar melhor o celular, mexer com redes sociais, ver tutoriais no YouTube, participar de cursos online gratuitos, entrar em grupos de leitura, tentar pintar, costurar, escrever histórias, ou simplesmente fazer palavras cruzadas, jogos de memória, sudoku ou até brincar com seus netos. Tudo isso estimula o cérebro. O importante é se desafiar, se colocar em movimento mentalmente. Quando você estimula seu raciocínio, você melhora até sua capacidade de tomar decisões sozinho, de lembrar de compromissos, de se expressar melhor, de se posicionar quando alguém tenta te tratar como alguém frágil. E isso tem um poder enorme, porque quando a gente se sente capaz, a gente não aceita ser colocado de lado. A gente sabe o próprio valor e passa a exigir respeito, não com arrogância, mas com naturalidade. E veja bem, manter a mente ativa não é só para evitar esquecimento ou Alzheimer, é também para manter a alegria de viver. Aquele brilho no olhar de quem ainda tem sede de aprender, de crescer, de contribuir com o mundo. De quem sabe que envelhecer não é parar, é transformar. E sabe o que complementa tudo isso? Manter relações que te fortaleçam e não que te façam sentir menor. Isso mesmo, porque depois dos 60, tem uma coisa que fica muito clara. A qualidade das suas relações vale muito mais do que a quantidade. Não adianta ter um monte de gente por perto se nenhuma delas te respeita, ou te escuta, ou te vê como alguém ainda cheio de vida. A liberdade verdadeira passa por aqui também. Às vezes, a gente se sente dependente porque tem medo de ficar sozinho e acaba aceitando relações que nos colocam para baixo, que nos fazem sentir fracos, incapazes, como se precisássemos da aprovação constante dos outros para existir. Mas a verdade é, você não precisa provar nada para ninguém, nem implorar atenção, nem carregar culpa por dizer não. Escolha estar perto de quem te respeita, quem te ouve de verdade, quem enxerga você como alguém completo, com histórias, aprendizados e valor. E mais do que isso, aprenda a valorizar a sua própria companhia. Tem gente que passa a vida inteira com medo da solidão, sem perceber que existe uma diferença imensa entre estar sozinho e se sentir solitário. Estar sozinho pode ser uma bênção. É nesse momento que a gente se conhece de verdade.
que a gente descobre o que gosta, o que não gosta, o que quer fazer, sem se preocupar com a opinião alheia. E aí, quando você aprende a gostar de si mesmo, você percebe que a independência emocional é tão importante quanto a física, e que ela começa dentro de você. É claro, ter pessoas queridas por perto é maravilhoso, mas depender emocionalmente de alguém a ponto de se anular, de aceitar qualquer coisa ou de abrir mão da própria vontade, isso sim é perigoso e, infelizmente, comum. Mas você pode mudar isso, aos poucos, com firmeza, com carinho, dando pequenos passos em direção a uma vida mais leve, mais sua, mais verdadeira. Você merece viver os próximos anos com alegria, autonomia e confiança. E tudo isso começa com escolhas diárias: movimentar o corpo, estimular a mente, cultivar relações saudáveis e se colocar como prioridade. Agora, existe um último ponto, e esse segredo é mais simples do que parece: aprender a cuidar do seu dinheiro com consciência e liberdade. Sim, o dinheiro pode parecer um assunto complicado, mas ele é uma das chaves mais diretas para sua independência. Não importa quanto você tem, importa como você lida com ele, porque quando a gente entende o que entra, o que sai e o que realmente vale a pena gastar, a sensação de controle volta. E com ela vem a confiança. Quantas pessoas depois dos 60 já disseram frases como: "Ah, deixa isso com meus filhos", ou "Isso é coisa para jovem"? Só que não é. Seu dinheiro é seu. Sua aposentadoria é fruto da sua história. Você lutou, trabalhou, cuidou, sobreviveu. Você merece decidir como ele será usado. E quando você entende isso, começa a se libertar daquela ideia de que precisa da permissão de alguém para fazer uma compra, para organizar uma viagem, ou até para comprar algo só para te dar alegria. A liberdade começa aí. Agora, não estamos falando de sair gastando tudo, claro. Estamos falando de consciência financeira, algo que é possível cultivar em qualquer fase da vida. Você pode aprender a organizar suas contas, cortar pequenos excessos, evitar dívidas ou até guardar um pouquinho por mês, não pelo valor em si, mas pela autonomia que isso representa. E se você não sabe por onde começar, não tem problema. Dá para aprender sim, com vídeos, com amigos, com orientação do banco, com grupos de apoio para aposentados. O importante é não deixar ninguém te fazer sentir incapaz, porque você pode sim cuidar das suas finanças. E quando você percebe isso, nossa, é como tirar um peso enorme das costas. Aliás, não é só o dinheiro, é a simbologia que vem com ele. Quando você decide que vai administrar sua vida com mais clareza, você deixa de ser espectador e volta a ser protagonista. E isso não tem preço. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e pensando: mas será que ainda dá tempo para mim? A resposta é sim, 1000 vezes sim. Enquanto você está aqui, respirando, sentindo, pensando, dá tempo. Dá tempo de mudar um hábito. Dá tempo de começar a caminhar. Dá tempo de aprender algo novo. Dá tempo de se afastar de quem te diminui. Dá tempo de se reconectar com o que te faz bem. A idade não é um limite, ela é uma fase. E cada fase traz oportunidades. Você já passou por tanta coisa, já enfrentou batalhas que ninguém imagina. Então, por que agora, com toda essa bagagem, essa sabedoria, você não poderia viver com ainda mais liberdade? Acredite, você é mais forte do que pensa, mais capaz do que dizem e muito mais valioso do que o mundo costuma reconhecer. Por isso, escolha todos os dias pequenos atos de independência. Ande mais um quarteirão. Ligue você mesmo para marcar uma consulta. Tome uma decisão sem pedir opinião de ninguém. Faça uma compra só para te agradar. Escreva algo. Leia algo. Sorria para você no espelho. Isso é liberdade. E a confiança?
Ela vem depois. Ela nasce da prática. De cada vez que você escolhe se colocar em primeiro lugar, de cada vez que diz eu consigo, porque você consegue, porque você merece, porque ninguém tem mais autoridade sobre a sua vida do que você mesmo. E se você chegou até aqui escutando tudo isso, é porque no fundo você sabe que ainda tem muito a viver. E viver bem, com dignidade, com leveza, com autonomia, seja aos 60, aos 70, aos 80 ou além. Então, se alguma parte desse vídeo falou com você, escreve nos comentários. Me conta, qual dessas ideias tocou mais o seu coração? O que você já faz para manter sua liberdade? E o que gostaria de começar a fazer? E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos que respeitam, acolhem e valorizam você, que merece ser ouvido, lembrado e celebrado. Viva com orgulho de quem você é, com liberdade de ser como quiser e com a certeza de que nunca é tarde para viver sua melhor vida.